Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda a mais um episódio do Dr. Talks, uma produção do Instituto Vencer o Câncer. E hoje a gente vai falar sobre câncer de pulmão, um dos tumores mais frequentes no país e no mundo, e também uma das principais, infelizmente, causas de morte no país e também no mundo. Apesar desse cenário ser desafiador, a gente vive um momento de importantes avanços científicos. E recentemente o Congresso Americano de Oncologia, ASCO, de 2026, apresentou resultados muito interessantes que podem ampliar as opções terapêuticas e mudar as perspectivas de muitos pacientes. Mas tão importante quanto falar de novos tratamentos é discutir prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento, temas fundamentais para reduzir a mortalidade da doença. Para essa conversa, tenho o prazer de receber dois grandes especialistas do país e do mundo, colegas do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Marcelo Corazza, que é um líder de câncer de pulmão da BP, é uma figura internacionalmente conhecida e nacionalmente também, com aulas fora do país. E Dr. Gustavo Schwartzman, que é o líder do câncer de pulmão do Hospital Israelita Albert Einstein, com uma formação também muito sólida fora do país e que vem outra vez nos representar junto com o Dr. Marcelo Corazza. Eu reputo como um dos maiores dois especialistas do nosso meio e fora também. Portanto, nada melhor do que esses dois excepcionais colegas, médicos e amigos, para a gente poder, então, dissecar as perguntas, e as respostas, esclarecimentos mais importantes para a população. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Fernando. E a gente vai começar, então, a pergunta para o Marcelo. A gente fala muito de inovação, de novas drogas, novas tecnologias. Mas vamos começar pelo básico. O quão incidente é o câncer de pulmão no país? Se tem alguma preferência por estado, ou por sexo, ou por algum fator de risco? E quais são, outra vez, dos fatores de riscos mais importantes para desenvolver a doença? Perfeito. Eu acho o ponto principal que o Brasil ele tem uma epidemiologia um pouquinho diferente do que a gente fala fora, até porque a gente ainda tem muitos pacientes que têm diagnóstico de câncer de colo de útero. Então, a gente acaba não pegando o pulmão como segundo lugar no sexo feminino e masculino. Ainda tem uma predileção um pouco maior para homens, porque o principal fator de risco continua sendo o tabagismo. Vai ser o tabagismo, porque a gente faz todo esse esforço, mas existe um esforço contrário, da indústria do tabaco. Mas o principal fator de risco que a gente tem é esse. Eu acho que isso não tem muito o que discutir. Eu sempre digo que a informação que o cigarro causa câncer está no maço de cigarro. Ninguém precisa ficar de dois especialistas em câncer de pulmão para falar isso. O que a gente tem visto recentemente, esses dados não são tão bem estabelecidos aqui no Brasil, é um aumento do diagnóstico em pacientes mais jovens e pacientes que nunca fumaram. Talvez porque a gente tenha outros motivos, as pessoas não morrem mais de outras doenças, mas existem algumas coisas mais novas que o Brasil e, obviamente, a cidade de São Paulo é muito importante nisso, como, por exemplo, a relação da poluição do ar com câncer de pulmão. Então, cada vez mais a gente tem visto isso, Você pode ser uma pessoa que talvez se morasse num lugar no interior, com ar muito limpo, nunca teria problema, mas se você tem algum grau de predisposição e você mora numa cidade muito poluída, a gente vê isso, por exemplo, em algumas cidades da China, que a gente vê uma incidência muito grande, que é um país muito poluído. Então, a gente tem começado a ver essa mudança. Ainda é um diagnóstico muito prevalente, ou seja, é muito comum, e aí eu acho que o que mais incomoda a gente é que a gente ainda não conseguiu dissipar a prevalência, que é a quantidade de casos que existem, a incidência de novos casos da mortalidade. A gente ainda tem 80%, 85% dos pacientes que vão ser diagnosticados e não vão ser curados, porque o estágio que a gente vê a doença ainda, apesar de toda a nossa tentativa de fazer programas de prevenção e rastreamento, ainda é um estágio mais avançado ao diagnóstico. Antes de chegar na questão da poluição, o Marcelo falou sobre tabagismo, que a gente pensa em tabagismo, alguém que está fumando. Então, duas perguntas. O tabagismo vale para qualquer tipo de tabagismo? Cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, vape? Ou especificamente um tipo, Gustavo? E a segunda pergunta, e as pessoas que são os fumantes passivos, elas estão em risco maior do que alguém que não é nem fumante ativo e nem fumante passivo? Essas perguntas são excelentes, porque muitos pacientes
relatam tabagismo passivo. Nunca fumaram, mas moraram perto ou vivem em ambientes onde pessoas fumam, trabalham perto de que pessoas fumam. Então, a sua segunda pergunta é muito simples a resposta. A resposta é sim. Quem é tabagista passivo, que a gente chama de secundário, tem um risco 2 a 3 vezes maior do que a população normal de ter câncer de pulmão. Não é tanto quanto quem fuma, mas ainda é mais do que a população normal. Tem também o tabagismo terciário, que é aquela pessoa que fuma num ambiente e aquele ambiente está contaminado nos tecidos, nas roupas, sofá, carro, e as toxinas impregnadas nesses tecidos, elas também podem causar câncer. Por isso que eu falo para os pacientes, mesmo que fumam, não fumem dentro de casa, não fumem dentro do seu carro, porque o seu risco começa a ser significativamente maior pela exposição que você tem. Sobre os tipos de cigarro, claro que o cigarro convencional é o mais fumado, tanto em termos de que você traga, né? Então os pacientes tragam, as pessoas tragam ele, diferente do charuto, por exemplo, que tem muitos que deixam só na boca, então aumenta muito mais charuto o risco de câncer de boca do que de câncer de pulmão. E também a quantidade, né? Hoje, com os cigarros que têm filtro, alguns que têm cheirinho, você fuma muito mais cigarros ao longo do dia. E talvez o vape seja o que seja mais perigoso ali, né? Porque as pessoas passam a fumar muito vape achando que não tem os produtos do cigarro, e isso em parte é verdade, porém elas fumam o dia inteiro e fumam e no em qualquer trabalho. lugar, porque não é proibido fumar em vários locais, não tem regulamentação. Não tem regulamentação. E hoje o vape não é regulamentado no Brasil. Então a gente nem sabe o que eles estão fumando, porque eles compram de forma clandestina, nas ruas, perto dos bares, baladas. Então podem estar fumando substâncias completamente desconhecidas e em quantidade muito maior do que a do cigarro convencional. Havia uma boa notícia de que a prevalência de tabagistas no Brasil vinha reduzindo ao longo dos últimos 20 anos de forma bastante impressionante, de mais ou menos 25%, 30% na década de 90 para agora 10%, 15%. E pela primeira vez no último ano teve um pequeno aumento agora de tabagistas, talvez como porta de entrada do vape. E quando a gente fala do vape, a gente está falando das várias substâncias cancerígenas, além da nicotina. A gente está falando do processo da combustão do vape, que causa respostas inflamatórias importantíssimas com doenças pulmonares graves. Eu já tive a oportunidade de ver raio-x e tomografia de jovens que fumam vape e parece literalmente um pulmão de um senhor de 75 anos de idade, tabagista de 50 anos. E também tem nessa substâncias com gosto frutado também, substâncias que também são promotoras de câncer. E o vape, obviamente, é algo proibido no país, é proibido em vários lugares do mundo, e eu diria que hoje é uma das maiores ameaças que tem, porque e pior é que quem fuma são as pessoas com mais expectativa de vida, que são jovens, né? E o vapor é uma questão importante, porque a gente tem uma publicação recente demonstrando que aumenta sim o risco de câncer também, seja porque é porta de entrada, seja porque é propriamente tóxico. O que eu sempre ponho é que a carcinogênese, essa é uma palavra que poucas pessoas leigas conhecem, mas o processo do câncer surgir, ele não é imediato. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Quando a gente começou a falar de cigarro normal, 1930, 1940, as pessoas foram descobrir que isso aumentava câncer de pulmão em 1970, 1980. Eu sempre falo isso, será que a gente precisa esperar 20 anos para descobrir isso? Porque é meio óbvio, você não deve colocar nada no seu pulmão que não seja o remédio que o seu pneumologista prescreveu para a sua asma, para o seu enfisema, ou ar. Ponto final. E assim, a gente também não precisa só focar em câncer. Nós três somos oncologistas. A gente pensa muito nesse naipe, nessa história do câncer. Mas a gente tem os dados da pneumonite, né, que é a inflamação pulmonar, que é o que leva a esses pulmões muito ruins. Isso já é um risco, né? Então, assim, é muito contrassensual a gente ver, e eu acho que talvez, eu gosto de fazer até um paralelo até com HIV, que muitas pessoas não se protegem mais, porque não viram as pessoas morrerem, não viram as pessoas adoecerem. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui é coisa do meu avô, que fumou a vida inteira. Isso não existe mais. Se a gente tiver uma nova onda, imagina o Gustavo e o Marcelo e o Fernando daqui a 20 anos tendo que falar tudo de novo. Dói muito ouvir como esses dados que têm aumentado, que têm fumado mais vapor, e Gustavo falou uma palavra perfeita, é clandestino, não é uma coisa regulamentada. É proibido, não é aprovado no país. Mas quando a gente fala de cigarro, então o Gustavo já falou que qualquer tipo de
de cigarro, seja cigarro, charuto, cigarro de palha, cachimbo ou vape, é sim um fator de risco para câncer. Eu acho que a população sabe isso, mas a gente sempre tem que continuar falando. Mas aí tem a poluição que você falou. Eu lembro de um trabalho que eu vi publicado numa revista de alta reputação chamado Lancet Oncology, com 7 países europeus, avaliando o nível da poluição com a incidência de câncer de pulmão. E interessante que eles chegaram até num grau de detalhamento em locais de cidades que eles mediam quantos carros passavam e relacionavam com a incidência de câncer. Agora, poluição é um problema, porque como é que você vai manejar, né, não viver, dependendo da sua condição socioeconômica, num ambiente poluído, né? Isso é um problema muito difícil de lidar. Por exemplo, a gente fala para os pacientes irem fazer exercício. Aí fala, vai para o parque correr. O trajeto até o parque, às vezes você se expõe a tanta fumaça de ônibus e carro que você fica sem saber o que é mais nocivo para você. Não se exercitar dessa forma ou passar por essa parte da cidade para se exercitar. Então, a poluição do ar, isso que você trouxe é uma coisa até que foi tese de doutorado do meu pai, pediatra, que estudou que lugares onde tinha maior índice de veículos transitando tinha mais doença respiratória em crianças e que uma simples barreira vegetal era suficiente para minimizar bastante esse risco. Então, existem uma série de políticas públicas em cidades como a de São Paulo, e felizmente isso está começando a acontecer. Hoje já são mais ou menos 12% da frota de ônibus que viraram elétricos. Debate-se se é mais custo-efetivo do ponto de vista de eletricidade, de compensação de carbono, globalmente falando, mas na cidade, não ter aquela emissão direta que vai ficar aprisionada por uma inversão térmica, para quem mora nas grandes cidades, é absolutamente um grande diferencial. Então, a gente precisa tirar a poluição do ar, e a fonte da poluição do ar nas cidades são os veículos que emitem esses poluentes. Então, a gente precisa transicionar rapidamente para uma baixa emissão de motos, caminhões, ônibus e carros, né? Hoje ainda tem muitos veículos muito antigos circulando e, obviamente, a gente tem uma cidade muito desigual. É uma tarefa complicada, mas a gente precisa enfrentar isso porque é uma questão de saúde pública. E a gente fala de câncer, né? E as pessoas falam assim, mas Fernando, por que a gente ainda está demorando tanto para curar os tumores, principalmente os tumores avançados? Tumor precoce, ou diagnóstico precoce, é sinal de cura para qualquer tipo de tumor com grande chance. Mas quando o tumor é avançado, a gente vem curando hoje situações que não eram curáveis, mas ainda assim é um desafio. E a minha pergunta aqui é, quando as pessoas falam assim, a gente está demorando para curar e com tantas medicações que estão chegando, etc., remete para mim o seguinte, que o câncer é uma doença difícil de curar, e eu diria que é muito difícil de curar, ou mais ainda difícil, com uma estratégia só, com um remédio que resolve tudo. E a minha pergunta é, por quê? Por que um remédio não cura todo tipo de câncer ou todo tipo de câncer de pulmão? É a mesma doença ou são doenças diferentes entre os pacientes, mesmo na mesma pessoa, se tem alguma diferença à medida que o tumor vai evoluindo? Essa pergunta é fantástica porque eu acho que a resposta curta é basicamente a seguinte: o câncer de pulmão ele não é uma doença só, ele é um conjunto de pequenas doenças que se juntam e a gente dá o nome de câncer de pulmão. É meio óbvio e racional a gente falar que uma pessoa que tem câncer de pulmão há 70 anos, que fumou a sua vida inteira, é muito diferente de uma pessoa de 40 anos que não fumou e teve câncer de pulmão. A gente não trata essas pessoas de forma igual, não é a mesma doença. Então eu vou começar do final da pergunta, né? O tumor ele pode ser diferente dentro da própria pessoa, sim. A pessoa que descreveu isso, por acaso, é o mesmo laboratório que descreveu o dado de poluição do ar. É um cara que eu acho que vai ganhar um Nobel um dia, chamado Charles Swanton, que ele descreveu justamente isso, que conforme a doença vai evoluindo, e lembrando que é uma doença de sintomatologia, né? Os sintomas são muito tardios, a gente não vê sintomas precoces. Um nodulinho no seu pulmão não vai dar tosse, não vai dar falta de ar. A doença, para ela evoluir, para ela ir para outros locais, ela vai mudando, ela vai se transformando. E aí, por que a gente não consegue usar uma estratégia para todo mundo? Porque as origens da doença são diferentes. Se você fumou muito, cada vez que você fuma, você dá um impacto na célula, ela sofre uma alteração e ela vai sofrendo até que ela vira câncer. Talvez, para esses pacientes, imunoterapia seja
funcional, faça sentido, porque você consegue reconhecer essas diferenças. Agora, o paciente que nunca fumou, apareceu um evento, aconteceu, puf. E aí você tem uma mutação, que a gente chama de driver, que do português é que dirige o tumor. Só que o motorista, ele vai mudando, ele vai conseguindo ganhar outras informações ao longo do tempo. E aí, mesmo que a gente consiga encontrar esse motorista e trabalhar contra esse motorista, a doença ela vai ganhando essa, acho que a palavra mais bonita para falar, essa heterogeneidade ao longo do tempo. E eu acho que esse que é o grande problema, a gente não consegue curar, embora em muitas situações, até você mencionou a questão do Congresso americano esse ano, dados de 7 anos de controle de doença já avançada, a gente está conseguindo transformar em alguns casos como uma doença crônica. Mas cada paciente é diferente. E em câncer de pulmão, talvez isso seja mais importante ainda. Você tem que personalizar demais para você entender o que é melhor para fazer. O que eu explico, né, para os pacientes é que antigamente câncer, para nós médicos, antes de entender as particularidades de cada tumor, era que nem se a gente estivesse andando de helicóptero ou de avião e olhasse para baixo e as pessoas que estão andando na rua todas parecem a mesma coisa. Mas o helicóptero foi descendo e chegou a mais ou menos 1 metro, 1,5 metros do chão, e a gente começa a perceber que as pessoas são diferentes. Alturas diferentes, pesos, cor do cabelo, cor dos olhos, etc. Então, a gente começou a entender que existem particularidades em cada tipo de câncer. Isso vale para pulmão, vale para mama, para próstata, para intestino, que mostram que são doenças distintas, que ganham o mesmo carimbo e que, entendendo por que são diferentes e qual é o impacto dessa diferença, sim, começa-se o desenvolvimento de estratégias para silenciar e apagar esses mecanismos. É isso que eu acho que a população tem aprendido muito. Quer dizer, não é só entender por que é diferente, mas é porque a partir daí a gente forma uma plataforma para entender o desenvolvimento de novas medicações, como, por exemplo, essa medicação que foi tão falada no Congresso americano para câncer de pâncreas, que inibe uma alteração específica, não só do câncer de pâncreas, mas muito do câncer de pâncreas, que leva ao desenvolvimento desse tumor. E uma mutação que a gente conhece há 40 anos. Exato. Sua idade, doutor Fernando, 40 anos, né? Eu sou um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Mas mais ou menos isso. E a gente só conseguiu trabalhar em pâncreas agora contra ela, né? Depois de 40 anos de saber que existe. E aí vem, só para finalizar minha fala sobre isso, a gente responde muito no consultório essa pergunta. O meu tio, meu avô usou imunoterapia, por que eu não posso usar? É por isso, porque os tumores são diferentes. Se eles são diferentes, os tratamentos, obviamente, são diferentes. O que eu falo muito é que é como se a gente fosse um chaveiro que tem várias chaves, né, aqui com a gente. Só que a doença de cada um tem uma fechadura. E não necessariamente porque eu tenho 50, 60 chaves, que necessariamente todas vão encaixar naquela fechadura para abrir a porta. Mas o que eu ia dizer é que os pacientes perguntam isso, né? A gente vai ter um remédio que vai tratar todos os cânceres. Aí eu tento explicar que câncer hoje é só uma descrição de um comportamento de uma célula, que significa que ela adquiriu a capacidade de crescer indiscriminadamente e invadir e espalhar. Mas o mecanismo por que cada câncer faz isso é completamente distinto. Então, em vez de ter um remédio que vai tratar todos os cânceres, provavelmente a gente vai ter 10 mil remédios para tratar de 10 mil diferentes tipos de câncer. Eu acho que é super importante. E também derruba um pouco aquele conceito que, óbvio, né, essa é uma doença que angustia as pessoas, que leva as pessoas ao limite do desespero de achar que tem um remédio que resolve tudo. Por exemplo, ivermectina. E tem fases, né? Tem fases da ivermectina, tem fase da babosa, tem é difícil falar. Fosfoetanolamina. Então, tem essas coisas que, obviamente... E eu falo, se isso fosse bom, isso já estava sendo usado há um tempão. E esse era o método de desenvolvimento antigo, né? Quando você tinha que ir atrás da natureza para buscar tratamentos que pudessem inibir crescimento de células, mas hoje é o oposto. Hoje a gente entende o comportamento da célula e o mecanismo pelo qual ela cresce e desenvolve um remédio para bloquear especificamente aquele mecanismo. Então antes era, vamos achar o que tem já na natureza e tentar usar. Hoje vamos entender o que a gente precisa e desenvolver no laboratório. A gente achou isso. A gente, que eu digo, os oncologistas de 2004, por exemplo, quando as drogas que bloqueavam a formação de novos vasos sanguíneos surgiram. É
capa da Time, se eu não me engano, de 2004. A bala mágica contra o câncer. A gente usa as drogas que bloqueiam a formação de novos vasos sanguíneos até hoje. E a gente não conseguiu curar ninguém, na maioria das vezes, com elas até hoje. Então, assim, não é porque faz todo sentido biológico que aquilo vai levar a cura. É óbvio, parece meio óbvio, né? Se eu mato o tumor de fome, ele vai morrer e ele nunca mais vai voltar. Mas ele tenta achar uma forma de bailar, de ir contra esse processo. Eu falo que o tumor é que nem nós. Se a gente está numa guerra, nós vamos tentar resistir. Sim. Ninguém vai querer morrer. O tumor é a mesma coisa. E aí, Gustavo, antes da gente passar para tratamento, quais são os sintomas que devem alertar as pessoas a falar, opa, tem alguma coisa que não está legal, que não está bem, eu vou procurar o médico? Não que seja câncer, mas sintomas que são, eu digo, sinais de alerta. Acho que essa pergunta ela é fundamental por 2 motivos. Um é reconhecer sintomas que possam levar a um diagnóstico. E o segundo é, se esses sintomas aconteceram, é porque talvez já esteja mais avançado do que a gente gostaria. Então, vou falar um pouquinho sobre rastreamento depois. Os sintomas mais comuns, a gente fala da maior parte sendo sintomas respiratórios, né? Então, pode ser uma tosse crônica que está piorando, tomou antibiótico, não melhorou, já passou mais do que 3 semanas. Num paciente que fumou, tem que ligar um sinal de alarme. Esse paciente costuma ir à emergência, fazem um raio-x, o raio-x vê alguma coisa manchada, dá um antibiótico e esquecem de fazer uma tomografia. Então, se o paciente tabagista vai com um quadro respiratório num pronto-socorro, ele tem que ganhar uma tomografia para ver se tem um câncer que possa estar causando os seus sintomas. E é importante lembrar que é uma tomografia rápida, que demora 30 segundos, super rápido, sem contraste. É abrir e fechar o olho, já foi. O problema é que na emergência a gente tenta ser custo efetivo e aí tenta tratar o paciente mais rápido possível porque você só quer resolver a vida porque o pronto-socorro está cheio. E você não tem que pedir uma toma na primeira vez que o paciente vai lá, mas se ele recorre, ele vai lá de novo, aí é hora de você pedir. Então, muitas vezes o sintoma respiratório é um sintoma que está afetando o paciente de forma crônica e está sendo negligenciado. Outros sintomas, dor torácica, rouquidão, mesmo rouquidão, não necessariamente alguma coisa da laringe, tem um nervo que inerva a corda vocal que passa aqui do lado esquerdo do nosso coração, perto do coração, que às vezes ele está infiltrado e o primeiro sintoma que o paciente sente é uma rouquidão. Emagrecimento e às vezes alguns sintomas que possam ser de uma doença mais avançada. Por exemplo, sangue nessa tosse ou sintomas de uma metástase, dor óssea, algum quadro neurológico, um emagrecimento com perda de apetite, de energia. Já passou o tempo, né, de você ir atrás do diagnóstico, já provavelmente Exatamente. vai estar avançado. E o outro ponto, que é justamente o que a gente gostaria de ter mais, é o rastreamento. Isso é muito importante que as pessoas se lembrem disso, porque até muitos médicos não fazem esse rastreamento adequadamente. O ginecologista, cardiologista, pneumologista faz, mas médicos clínicos gerais às vezes esquecem. Lembram da mamografia, da colono, do PSA, do Papa Nicolau, mas esquecem da tomografia. Pede até exame que não tem indicação. Pois é, ultrassom do corpo inteiro. Mas marcador tumoral para paciente que não tem diagnóstico oncológico. Isso é frequente, isso é frequente. Aqui nós estamos falando de pessoas que fumam pelo menos 20 anos maço, que a gente fala de 20 anos, 1 maço por dia, ou 10 anos, 2 maços por dia, por entre 50 e 80 anos de idade, e podem até ter parado, mas se pararam em até 15 anos, ainda são considerados de alto risco. Então, esses pacientes com esse perfil têm que fazer uma tomografia de tórax anual de baixa dose, também exame super simples, onde você reduz a mortalidade associada a câncer de pulmão na mesma magnitude que mamografia, até talvez um pouquinho mais, cerca de 20% de redução de mortalidade, porque você faz uma completa mudança do estágio ao diagnóstico. Você passa a diagnosticar muito mais em estágio 1 do que estágio 4. Não, e lembrar para o paciente e as famílias que estão nos vendo que uma regra em câncer, cada câncer tem um prognóstico diferente, mas uma regra é quanto mais cedo, melhor. E quando os sintomas aparecem, geralmente é uma doença que já tem um certo volume, que, né, já não é tão bom quanto uma doença que é diagnosticada por um teste, por um exame num paciente, mulher ou homem, sem sintomas. Vou dar um recado olhando para a câmera, só para... O Gustavo falou 20 anos maço. É muito simples para todo mundo que está ouvindo a gente. Pega a quantidade de cigarros que aquela pessoa fumou em média por dia
Aí lembrando que o maço tem 20 cigarros, se a pessoa fumou 10 cigarros por dia, 0,5, meio maço. Se você fumou durante 40 anos, 0,5 vezes 40 dá 20, que é o número mágico que o Gustavo falou. Paciente a partir de 50 anos tem que fazer tomografia de tórax, vai na festa da família, vai naquela reunião, seja aquela pessoa que, vou fazer o bolão da Copa, faz o bolão também de todas as pessoas que fumaram, e você fala, você tem que fazer uma tomografia de tórax, porque muita gente esquece, muitos médicos esquecem, então o paciente tem que estar no centro nesse contexto. E agora passando para os avanços, né? Vocês dois eu reputo como um dos maiores especialistas nessa área do país, Marcelo representando a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Gustavo Stoys e Albert Einstein, que são duas instituições que estão lado a lado com o Instituto Vencer o Câncer, né? Trabalhando muito dentro desse comitê científico. O que tem de novidade em câncer de pulmão? Eu vou começar separando em duas partes. Marcelo, doença localizada, o que a gente tem de novidade? Depois eu vou perguntar para o Gustavo na doença avançada, em termos obviamente simples para as pessoas poderem de modo palpável entender. Primeiro, doença localizada é o quê? A doença que permite ainda que a gente fale a palavra cura. Embora a gente cure alguns pacientes na doença avançada, que a gente já usa isso como padrão, que pode ser feito com cirurgia ou com radioterapia na maioria das vezes. Eu acho que os grandes avanços que a gente teve, e eu acho que é uma coisa que vai acabar entrando em todos os cenários, é a gente usar os tratamentos que a gente usa, no que o Gustavo vai falar agora, na fase mais inicial. A gente teve vários dados com imunoterapia, que é um tratamento que estimula o sistema imune do paciente a trabalhar contra o tumor, para a gente dar antes da cirurgia para o paciente. A gente dava depois. Eu faço uma analogia em relação a isso, que quando a gente dá antes, é como se você conhecesse, o seu sistema imune conhecesse a pessoa. Então é muito simples, eu conheço Fernando Maluf. Se eu encontrar, passar pela rua e falar, Fernando Maluf está ali. Se eu vir só uma foto dele, que é quando a gente dá depois, será que é ele mesmo? Você fica um pouco na dúvida. Então você reconhecer quando o tumor ainda está lá é muito melhor. E esses foram dados que aumentaram a sobrevida, né? Aumentaram as taxas de cura dos pacientes de forma muito significativa. E para os pacientes que não são candidatos à imunoterapia, as terapias-alvo, quando a gente vê as mutações específicas dos pacientes, a gente já teve dado pelo menos aí em 3 mutações diferentes, né? Só para falar os nomes, o EGFR, o ALK, agora no Congresso Americano, do RET. Mas é uma coisa que para nós, eu acho que o Gustavo concorda comigo nisso, qualquer situação onde você dê uma terapia direcionada, quando o paciente ainda pode ser curado, você vai melhorar o resultado. A gente espera e quer ver os resultados em todas as mutações, mas eu sempre falo que eu tenho um sonho de fazer um estudo de juntar todo mundo, né? É ideal do ponto de vista científico? Não, mas a gente poderia pelo menos ter a prova de conceito que você dá a terapia direcionada depois da cirurgia ou depois da rádio, você vai curar mais gente. Porque essas mutações, a gente tem o tal do EGFR em 25% dos brasileiros, mas a gente tem mutações em 1% dos brasileiros, 1% das pessoas. Como é que eu vou juntar 300 pessoas no mundo para fazer esse estudo? Então, assim, eu acho que o que a gente tem visto é isso, é trazer as inovações para o cenário mais inicial. Então, na verdade, acho que uma parte que o Marcelo, então, está falando é a cirurgia ou a radioterapia curam pessoas com doença localizada, mas tem sempre a chance de ter alguma coisa a mais que os olhos não veem, que hoje tem testes que estão estão já utilizando. Que deveriam ser feitos para todos os pacientes. Para tentar perceber se tem esse algo a mais. E essas novas medicações, principalmente para aquelas pessoas que carregam coisas ainda invisíveis, conseguem, numa parte dessas pessoas, Exato. erradicar, evitando a metástase e aumentando mais ainda a chance de cura. Exato. E na doença avançada, Gustavo, o que a gente tem de novidade em câncer de pulmão? Bom, doença avançada é aquilo que a gente chama de doença metastática ou estágio 4, né? Então aqui a cirurgia já não é mais uma grande opção, uma radioterapia acaba sendo só para tirar algum sintoma e a gente depende amplamente de medicamentos, porque você precisa de algo que entra no sangue e que vai atrás de todas as células ao mesmo tempo. E aí hoje é praticamente impossível se tratar um câncer de pulmão sem falar aquilo que a gente fala do nome, sobrenome, CPF, endereço, né? Quero dizer, você precisa de cada vez mais informações, que é o que a gente chama de sequenciamento molecular. Existem vários métodos para a gente fazer esse sequenciamento, mas o mais abrangente e que dá todas as informações ao mesmo tempo é o que a gente chama de NGS, Next Generation Sequencing, que é sequenciamento de próxima geração, que vai me falar com uma pequena quantidade de amostra, centenas de genes e vai me falar qual delas que tem alteração e que pode ser passível de um tratamento-alvo dirigido. Então,
Primeiro é ver se esse paciente é candidato à terapia-alvo. E hoje tiveram vários avanços, a gente tem aí 9, 10 genes que cada um tem um tratamento correspondente que você precisa saber para dar o tratamento. No Congresso americano a gente teve mais um que foi que foi estudado e trouxe resultados importantes no estudo fase 3. E já vários que estão estabelecidos e vários de primeira, segunda, terceira geração. Foi o dado que a gente falou para a ALK, né, que já tem um remédio com segmento de 7 anos, onde mais de metade dos pacientes, 7 anos depois, a doença não avança. Esse remédio chama lorlatinib. Esse número era 0, né? A gente fala, puxa, mas quase metade ainda está avançando, significa que não é perfeito, mas esse número era próximo de 0, inclusive, com o grupo controle, ele foi 3%. Foi de 3% para 53% de chance de estar 7 anos depois com a sua doença controlada com o mesmo comprimido todos os dias. Do outro lado, se você não encontrou nenhuma dessas alterações que a gente chama de alvo dirigido, para tratamento alvo dirigido, você tem a imunoterapia. E geralmente esse é o paciente tabagista mais importante, que não vai ter a mutação, mas vai ter um tumor mais bagunçado, um tumor cheio de mutações e não uma específica, que vai chamar mais a atenção do sistema imune. O sistema imune tenta atacar, ele tenta escapar do sistema imune e a imunoterapia vem justamente para atacar aí. Então, cada vez mais vem sendo desenvolvidas imunoterapias mais precisas ou com mecanismos diferentes, que a gente chama de bispecíficos, né? O mesmo anticorpo com 2 alvos específicos ou combinações de 2 agentes. Mas hoje a gente tem a imunoterapia como tratamento padrão, associado ou não à quimioterapia, então não é mais quem precisa de imuno, todo mundo recebe químio. Hoje todo mundo recebe imuno, quem será que precisa um pouquinho de químio ou não para ajudar o tumor a responder? E talvez um terceiro ponto que eu destaque seja câncer de pequenas células, que é aquele subtipo mais agressivo, bem agressivo, que quase sempre é na sua forma metastática diagnosticado, que tem um remédio novo que a gente usa também, uma imunoterapia que age meio que provocando um encontro às cegas, né? Ele fala para o sistema imune quem que ele tem que conhecer, que é uma proteína que está... Você não vai usar a minha piada do Tinder da oncologia, não? O Tinder da oncologia, tá bom. Que você apresenta essa pessoa, essa proteína que está presente no câncer de pequenas células para a célula do sistema imune chamada CD3, força uma interação entre elas e ela passa a reconhecer, só que não é uma relação tão amorosa quando essa relação se estabelece. O Tinder não é uma relação muito amorosa também, né? Aí você vira aquele serial killer do Tinder que quer matar todas as células que ela passa pela frente. No caso do câncer é ótimo. Exatamente. Então é um remédio que realmente traz uma chance de responder e uma resposta duradoura que está mudando um pouco a biologia da doença e deve ser trazido mais para frente. Mas a gente participou desses estudos no Einstein. É uma molécula realmente que muda o panorama do câncer de pequenas células e que pavimenta o caminho para outros tratamentos que vêm pela frente. Muito bom. Bom, nós estamos infelizmente chegando no final do Dr. Talks. A gente passou hoje por conceitos muito importantes em termos de incidência do câncer de pulmão, fatores de risco, os preveníveis e os pouco menos preveníveis, como a poluição. Falamos dos sintomas, do valor do diagnóstico precoce com a tomografia nas pessoas que são fumantes de longa data, né, com aquele conceito do 20 anos maço. Falamos sobre os grandes avanços que vêm acontecendo nessa área, onde as taxas de cura certamente vêm aumentando na doença precoce e, em alguns casos, na doença avançada, mas que, obviamente, evitar é muito melhor do que tratar. E eu acho que um conceito muito importante, nós estamos com o Gustavo e Marcelo. O Gustavo lidera câncer de pulmão no Einstein, que é uma instituição líder no país e fora do país. Marcelo é o líder da Beneficência Portuguesa de Câncer de Pulmão, que é uma instituição que lidera também o país em termos de estudos clínicos e pesquisa. Quer dizer, 2 figuras que são as figuras que eu reputo uma das mais especializadas no país nessa área. E para quem tem essa doença, obviamente, nós temos várias opções. Infelizmente, para a maioria da população que está no sistema público, essas opções são muito restritas. Eu digo, infelizmente, e esse é um trabalho que a gente vai, como Instituto Vencer o Câncer, tentar, junto com governo, com sociedade, com outras ONGs, ir melhorando. E para quem tem acesso, né, aos melhores lugares, aos melhores médicos, sim faz diferença. Essa é uma doença que ser tratado por um super especialista, numa super instituição, que não é só o oncologista, é o cirurgião, é o radioterapeuta, é o patologista que vai dar toda essa dica de qual a melhor forma de tratamento pelo radiologista. Esse grande time de futebol
faz diferença para ganhar o jogo. Então eu agradeço Gustavo e Marcelo, meus colegas, meus amigos, nesse brilhante Dr. Talks que eles deixaram absolutamente especial, e ao Instituto Vencer o Câncer. Acompanhe a gente nas nossas redes e a gente então finaliza então com chave de ouro, com tanta informação boa para a população. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Fernando.